Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos, estamos na sexta noite da nossa novena em honra ao bom Jesus crucificado, ao nosso bom Senhor. E durante a novena esse ano estamos meditando os caminhos de santificação e, consequentemente, de salvação para a nossa alma, caminhos que nosso Senhor confiou à sua amada esposa, a Santa Igreja Católica, nossa mãe. Hoje vamos falar sobre as obras de misericórdia. As obras de misericórdia também são caminhos de santificação, de salvação para as nossas almas. Em geral, essas obras são obras de caridade que nós praticamos para socorrer de algum modo as necessidades do nosso próximo. E como as necessidades da humanidade, dos homens, são tanto espirituais como corporais, assim também as obras de misericórdia são obras espirituais e também corporais. Existem muitos tipos de obras de misericórdia, mas a Igreja ela resume em 14 obras de misericórdia como que as principais, onde as outras obras se encaixam nessas 14 obras. 7 corporais e 7 espirituais. Então as obras de misericórdia, amados irmãos, elas nos aproximam mais de nosso Senhor. E são um caminho de santidade, como já disse, que a Igreja nos recomenda e o próprio nosso Senhor nos aconselha que nós pratiquemos. Elas nos convidam a praticarmos a caridade, a dedicarmos ao nosso próximo algum gesto generoso, seja do nosso tempo, seja da nossa oração, seja de um bem material, seja da nossa atenção, seja do nosso cuidado. É exatamente esse o exemplo que nosso Senhor nos deixou com a sua doutrina e com a sua vida. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Pelas obras de misericórdia, amados irmãos, nós vamos nos tornando mais parecidos com nosso Senhor. À medida que praticamos essas obras, nós vamos nos configurando mais com a vida de nosso Senhor, com a vida que Ele viveu aqui na terra, no mistério da sua encarnação. Nós vamos nos assemelhando ao Cristo bom e misericordioso, ao nosso bom Jesus, nosso Redentor. As obras de misericórdia corporais, como nós sabemos, são 7. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, visitar os enfermos, visitar os presos e sepultar os mortos. Essas obras de misericórdia corporais estão inspiradas naquelas palavras tremendas de nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, quando nosso Senhor fala sobre o fim dos tempos. Tive fome e me destes de beber. Tive sede, tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Preso e fostes me visitar. E nós perguntaremos, mas Senhor, quando foi que eu pratiquei essas obras? E nosso Senhor vai dizer que quando nós fazemos
ao nosso irmão, aos mais pequenos, aos mais pobres. Quando nós agimos com misericórdia com os mais necessitados, é a nosso Senhor mesmo que nós estamos socorrendo e ajudando. As obras de misericórdia espirituais estão inspiradas também na Sagrada Escritura, em toda a Sagrada Escritura, no exemplo dos homens justos e também no exemplo e na doutrina de nosso Senhor. A primeira obra de misericórdia espiritual é dar bom conselho ao próximo. A segunda obra é ensinar os ignorantes. A terceira obra, corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as injúrias do nosso próximo, sofrer com paciência as injustiças. E a sétima obra de misericórdia espiritual, rezar pelos vivos e pelos mortos. Existem outras muitas obras de misericórdia que nós podemos praticar, e podemos dizer de maneira geral que toda obra que nós fazemos para remediar algum mal ao nosso próximo, nós podemos dizer que é uma obra de misericórdia. Quando nós agimos sem ter uma obrigação de socorrer alguém, nós agimos por misericórdia, por amor a Deus, nós podemos dizer que é uma obra de misericórdia. Como converter um pecador, ajudar alguém a ser mais virtuoso, fomentar entre as famílias, entre as pessoas, a união, procurar dar alegria a alguém que está triste, falar bem do próximo para as outras pessoas, fazer qualquer ato ou dizer qualquer coisa que indique e inspire o amor, a bondade, o carinho. Tudo isso, amados irmãos, é obra de misericórdia. Praticando assim as obras de misericórdia, nós nos aproximamos do céu e damos um passo rumo à santidade. Busquemos viver essas obras com fervor e amor, e assim vamos estar crescendo na caridade, na perfeição da caridade. São atitudes tão simples, que não exige de nós nenhum ato heróico, mas sim uma atenção, um cuidado, um pequeno ato de amor para com o nosso próximo. As obras de misericórdia em geral são toda boa ação que nós fazemos. As obras de misericórdia e toda boa ação que nós fazemos tem um valor diante de Deus. E esse valor de cada boa ação são divididos em 4 valores. O primeiro é o valor latrêutico, de adoração. Depois, o valor meritório, o valor impetratório e o valor satisfatório. O primeiro valor de cada ação que nós fazemos, uma oração, uma esmola que nós damos, um sacrifício que nós ofertamos a Deus, ou alguma dessas obras de misericórdia, é o valor de adoração, é o valor latrêutico. Porque, amados irmãos, cada boa ação que nós fazemos, nós estamos honrando a Deus, nosso Senhor, quando nós fazemos por amor a Deus. Quando agimos movidos por caridade e uma caridade sobrenatural, por amor a Deus, nós estamos assim, de algum modo, honrando a nosso Senhor. Por quê? Porque nós estamos obedecendo a sua palavra. Estamos obedecendo os seus conselhos. Estamos obedecendo os seus mandamentos. E a obediência é o melhor modo de reconhecer que Deus é o soberano, que Deus é o Senhor da nossa vida e da nossa história. O segundo valor das nossas ações é o valor de mérito. Nós chamamos valor meritório, porque cada ação que nós fazemos, amados irmãos, cada boa ação que nós fazemos, merece para nós um aumento da graça santificante. Nós nos tornamos,
quando fazemos uma obra de misericórdia, por exemplo, nós nos tornamos mais agradáveis a Deus nosso Senhor. Quer dizer, nos tornamos mais santos aos olhos de Deus. E como a graça corresponderá à glória, nós vamos ter mais glória e mais prêmio para a vida eterna. Nós vamos juntando um tesouro no céu, os méritos das nossas boas ações. O terceiro valor, amados irmãos, é o valor impetratório. Cada boa ação que nós fazemos, existe nessa boa ação um valor de pedir novas graças a Deus nosso Senhor. A cada ação, nós ganhamos assim um pouquinho dos favores de Deus nosso Senhor. É aumentado as graças atuais. Deus nos protege, nos dá alegria, nos dá a graça de vivermos sem cair em pecado mortal, a graça de morrer em graça de Deus, e tantos favores que Deus nos dá quando nós socorremos o nosso próximo, quando nós agimos com misericórdia. Podemos usar esse mérito para pedir para o nosso próximo graças também, a conversão de um parente, a cura de alguém que está doente. Podemos, com esse valor dessa boa ação, esse valor impetratório, socorrer também os nossos irmãos, pedindo a Deus, suplicando a Deus novas graças. Então, de algum modo, agir com misericórdia com o nosso próximo, por meio das obras de misericórdia, é uma forma muito eficaz de rezarmos, de fazer oração. O quarto valor é o valor satisfatório, pois por cada ação que nós fazemos, nós podemos satisfazer as penas temporais que nós devemos por causa dos nossos pecados, e também podemos assim aliviar as almas do purgatório. Esse valor de nossa boa ação, esse valor da nossa ação misericordiosa para com o nosso próximo, nós podemos oferecer a Deus uma boa ação, oferecer a Deus pelas almas do purgatório e oferecer a Deus como satisfação dos nossos pecados, das penas temporais dos nossos pecados. Amados irmãos, para que nossas boas ações, até mesmo as nossas obras de misericórdia, tenham valor diante de Deus, é necessário, antes de tudo, a caridade. Que nós tenhamos a caridade em nós. Quer dizer que nós estejamos em graça de Deus, que nós estejamos com a nossa consciência tranquila de não ter cometido algum pecado mortal. Assim, a nossa ação vai ter esses valores. Assim, a nossa boa ação, a nossa ação misericordiosa com o nosso próximo vai ter um valor de mérito diante de Deus. Porque, amados irmãos, para agir bem, nós precisamos agir movidos pela graça de Deus. A epístola da missa de ontem dizia que nós não podemos nem sequer chamar Jesus de Senhor, se não é movido pela ação do Espírito Santo. Então busquemos viver em graça e amizade com Deus e busquemos ajuntar pelas obras de misericórdia um tesouro lá no céu, onde os ladrões não podem roubar, onde as traças não podem roer, onde o bom Jesus, justo e misericordioso, nos dará um prêmio para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.